A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi, pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica, seja pelo site da rádio, pelo Facebook ou pelo YouTube. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai falar de mais uma obra que cai no vestibular da FUVEST, o romance 9 Noites, do Bernardo de Carvalho. É um romance de 2002, então já faz parte de uma literatura contemporânea e nossa, né? Ele é bem mais recente comparado com outras obras e é um romance muito interessante porque ele tem uma estratégia narrativa, uma forma de se estruturar que confunde um pouquinho, né, a nossa visão de leitor entre aquilo que é ficção e aquilo que é realidade, né? É um romance que vai brincar um pouco com o limite entre a veracidade, então a verdade, o fato, né, a coisa histórica mesmo, né, aquilo que aconteceu realmente, e a verossimilhança, que é aquilo que se parece com a realidade, né, que tem semelhanças com a verdade, com a realidade. Por quê, gente? O que vai acontecer aqui no 9 Noites é que nós vamos ter dois narradores contando uma história, cada um sob a sua ótica, sob a sua perspectiva, e os dois vão contar a história, vão contar várias informações, né, vários fatos da vida de uma mesma pessoa, que é o etnólogo Buell Quinn. Esse cara, gente, ele existiu de fato, sabe? Ele era um etnólogo norte-americano que veio para o Brasil nos anos 30 para estudar. Ele veio, né, e ele ficou vivenciando, né, convivendo com os indígenas no Xingu, e ele veio para isso, para estudar aquela tribo, aquele grupo, enfim, os costumes, a cultura local. E isso aconteceu, isso é verdade, tá? Isso é fato, isso é histórico, embora não seja uma pessoa que tenha ficado muito conhecida, né? E outra coisa importante é que ele se suicidou aqui, aos 27 anos, no dia 2 de agosto de 1939, ele se enforcou. E isso também é verdade, é histórico, aconteceu, é realidade, né? Mas não é um fato muito conhecido também de todos nós, né? É o que está lá no final dos anos 30. Não é vamos dizer que é um fato histórico que aconteceu, é real, mas que não é de conhecimento de muita gente. Bom, esses dois narradores vão falar dessa mesma pessoa. O primeiro narrador, o que inicia a narrativa, ele é o Manuel Perna. Ele viveu, acho que não é a palavra correta, ele conviveu, né? Ele conviveu durante 9 noites, né? Nesse percurso aí de estudos do etnólogo, ele conviveu com o Buell Quinn durante 9 noites, por isso esse título, tá? E nesse período eles se tornaram amigos e o Buell vai contando para ele várias coisas relacionadas à vida dele. Esse narrador, quando ele começa a contar, e você vai perceber quando passa de um narrador para o outro, gente, porque tem uma diferença até na letra, tá? Esse narrador, o Manuel Perna, o texto dele aparece em itálico, tá? Ele começa sempre falando assim: isto é para quando você vier. Eu vou ler o início, o primeiro parágrafo do livro, para você ter uma noção, tá? Olha só: isto é para quando você vier. É preciso estar preparado, alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Olha que interessante, né? De cara você não sabe quem é esse você, né? Você, isto é para quando você vier. Eu posso pensar que sou eu, leitor, leitora. Eu posso pensar que ele está falando com alguma outra pessoa que depois vai aparecer na história. Você vai passar um bom tempo da narrativa sem ter muita certeza de quem é esse você. E pra te falar a verdade, quando chegar no final da narrativa, a certeza não muda muito, sabe? Você fica um pouquinho mais claro para quem ele está se dirigindo, mas as coisas são meio nebulosas aqui, tá? Olha o que é interessante, ele está dizendo assim, ó: vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui.
Por mais que ele possa estar falando de algo específico, nós leitores que estamos começando, abrindo, gente, é a primeira linha do texto, né? Nós ficamos com a sensação de que ele está nos advertindo, né? E, de fato, né? A verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram até aqui. No final das contas, você vai perceber que você não sabe, durante a leitura, o que é verdade, fato histórico, veracidade mesmo, e o que é mentira, ficção, invenção, criatividade. Então, me parece que esse narrador, ele abre o livro já te mostrando que é para você ficar esperto com isso, né? Ele me parece que está nos advertindo sobre isso. Depois ele continua, ó. Pergunte aos índios qualquer coisa, o que primeiro lhe passar pela cabeça. E amanhã, ao acordar, faça de novo a mesma pergunta. E depois de amanhã, mais uma vez. Sempre a mesma pergunta. E a cada dia receberá uma resposta diferente. A verdade está perdida entre todas as contradições e os disparates. Mantenha isso em mente durante a sua leitura. Porque nós vamos ver o outro narrador, né? Os dois narradores, gente, eles aparecem aqui em primeira pessoa, tá? Esse é o Manuel Perna. Ele tá identificado no texto, a gente tem certeza de quem é. O segundo narrador, que também é em primeira pessoa, eu não consigo ter tanta certeza de quem é, porque não aparece um nome, sabe? Ele não se apresenta pra gente, tá? Mas ele vai conduzir um processo investigativo, por mera curiosidade a princípio, né? Para tentar entender por que o Boelquen se suicidou. E aí, quando eu olho para essa frase, né, a verdade está perdida entre todas as contradições e os disparates, veja, contradições, disparates, verdade, mentira. O outro narrador que vai procurar entender o que aconteceu, né, por que o Boelquen se suicidou, ele vai ficar perdido entre aquilo que é verdade, o que é mentira, o que é contraditório. Então me parece que aqui ele também está advertindo qualquer pessoa que tentar entender a história do Boelquen, tá? Quando vier à procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser exumada, pois o segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de um sentido, nem que seja pela suposição do mistério, para acabar morrendo de curiosidade. Gente, quando você terminar de ler, volta nesse primeiro parágrafo aqui, releia isso, vai fazer muito sentido, tá? Vai encaixar muito bem. Porque, de fato, o narrador que vai buscar entender o que houve com Boelquen, vai chegar um certo momento que ele vai falar, bom, é um mistério, eu vou continuar com a minha curiosidade aqui, não tem mais o que fazer. Né? E aí eu já tô dando um baita de um spoiler, viu, gente? Nós não vamos saber o que houve com Boelquen, porque já advertidos, né, por esse narrador aqui, a gente já tem que saber, ó, a verdade, o passado enterrou. É o único, o segredo é o único bem que se leva para o túmulo. Então, Boelquen, quando ele morreu, ele levou consigo o motivo de ter cometido suicídio. Ele levou com ele isso. Isso já está dito aqui pra gente, tá? Mas é claro que, num primeiro momento de leitura, né, você acabou de abrir o livro, vai demorar para isso se construir, tá? Vai ser ao longo da leitura. Então, você volta, quando você terminar, você volta e releia esse trechinho que vai fazer bastante sentido. Então, como eu disse, esse primeiro narrador é o Manuel Perna. O segundo narrador, que não tem um nome, não é dado aí uma identificação específica, você pode até achar que é o próprio autor, né? Embora eu particularmente não goste dessa associação, porque não há nada que comprove isso, tá? Esse segundo narrador, que também vai contar a história sob a sua perspectiva, primeira pessoa, ele vai num determinado dia, ele vai se deparar com um artigo de jornal, um texto de jornal que cita a morte desse etnólogo. E ele, movido pela curiosidade, vai tentar entender, caramba, né? Por que essa pessoa se matou ali, né, no Xingu, com os índios, e aí deixou algumas cartas, inclusive para não incriminar os índios, porque poderia acontecer, né, enfim. E aí ele vai começar um processo investigativo, ele vai começar a buscar em cartas, documentos, fotos, notícia de jornal, ele vai tentar entrevistar algumas pessoas, né, para reconstruir essa morte, reconstruir esse fato. Então, essa é
uma pegada aí, né? É um caminho da leitura que você vai encontrar, da narrativa que você vai encontrar. Ocorre que, conforme ele vai encontrando algumas informações e se embrenhando aí nessa busca, o que vai, de certa forma, parecer um pouquinho assim, um romance meio que investigativo, né? Você tem uma característica aí de documento, né? E aí, de novo, gente, a brincadeira aí, né? A linha entre ficção e realidade é tênue, mas mantenha em mente que isso é ficção, tá? Esse romance é ficção. O que ele faz é se apropriar de um fato, de uma coisa que é da realidade, de uma pessoa que existiu mesmo e utilizar isso na narrativa, tá? E aí, conforme esse narrador vai descobrindo coisas, ele vai mencionando outras pessoas que eram do círculo de amizade ou familiares do Boyle Cohen, que também existiram, com nomes reais, né? O nome da orientadora dele, né, da pesquisa, o nome da mãe, o nome de uma amiga aqui no Brasil, enfim. E aí você vai ficando com essa meio que uma sensação aí que vai se afirmando de que se trata de um romance, sei lá, biográfico, por exemplo, mas não é, tá? Mantenha isso em mente. Aliás, se você for utilizar essa versão aqui, que é da Companhia das Letras, é de 2002, inclusive a publicação, no finalzinho, na página de agradecimentos, a última página, o Bernardo de Carvalho diz assim, olha, agradecimentos. Este é um livro de ficção, embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas reais. É uma combinação de memória e imaginação, como todo romance, em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta. Isso devia estar lá no começo, inclusive, né? Para já advertir ainda mais o leitor, porque é muito fácil você se confundir e achar que isso é um romance biográfico, tá? E não é. Este é um livro de ficção, ok? Bom, conforme esse narrador vai, então, né, adentrando a investigação, fazendo todo esse processo, ele vai, inclusive, mencionar a intenção de escrever um livro sobre isso. Ele vai usar essa história aí de escrever um livro até para poder conseguir mais informações, né, para poder entrevistar mais pessoas, enfim. Conforme isso vai acontecendo, nós vamos entrar num outro caminho aí da obra, que é a própria história do narrador. Ele vai apresentar pra gente fatos da própria vida, tá? Fatos da sua vida, narrados aí, sob a perspectiva dele, lógico, né? E que vão surgindo para você construir aí a imagem desse narrador. Então você vai saber, por exemplo, que ele, quando criança, não teve uma relação muito boa com o pai e a mãe eram separados e o pai tinha algumas terras, inclusive na mesma região que o Boyle Cohen conviveu ali, morreu ali, né? Ele tinha algumas terras. O próprio narrador teve experiência com os indígenas, uma experiência extremamente traumática. Então ele vai tratar desses índios, né? Ele vai falar sobre isso de uma forma um pouquinho, eu não quero dizer negativa, mas a visão sobre o índio agora, né? Aqui não é idealizada, né? O índio não vai ser visto como um herói nacional, como a gente estava acostumado, por exemplo, nos romances indianistas lá do José de Alencar no romantismo, tá? A visão aqui que ele nos apresenta, ela é muito mais real sobre esses índios. Eles vão ser mostrados com os seus defeitos, com as suas falhas de caráter, e principalmente porque a experiência do narrador, já que é ele quem está contando a história, né, foi traumática na infância. E depois, durante essa pesquisa, ele vai ter um episódio em que ele vai para a tribo também, onde o Boyle Cohen esteve, em busca de informações, em busca de alguém que tenha conhecido ou que saiba de alguma coisa, e ali ele vai reviver a sua experiência traumática, tá? Ele vai ter bastante medo, receio de estar ali com os índios exatamente por conta desse passado traumático. Uma coisa que eu não mencionei ainda que é importante: tempo, gente. O Boyle Cohen, a história dele se passou lá nos anos 30, tá? Ele se suicidou, como eu disse, em 1939. O Manuel Perna, ele é contemporâneo do Boyle Cohen. Então, por mais que você vai perceber depois que o que ele está escrevendo aqui parece uma carta-testamento, lógico, pode ter sido e certamente foi escrito bem depois da morte, mas assim, ainda tá, né, dentro de um intervalo de tempo contemporâneo dele.
Já esse narrador que vai investigar a vida e a morte, principalmente do Boyquem, ele já está nos anos 2000, tá? E nós vamos saber disso porque ele menciona, inclusive, que ele vai até Nova York em busca de uma pessoa que possa ter algumas respostas alguns meses após o atentado do 11 de setembro de 2001. Então é um espaço de tempo aí, né, bastante grande, tá bom? E aí, conforme ele vai contando a sua própria história, ele vai fazer referência à infância dele. Então, percebe que esse narrador, ó, ele vai e vem, né? Ele vai lá para os anos 30, aí ele volta para os anos 2000, aí ele volta um pouquinho para trás, uns 20 anos atrás, né? Vamos por aí, os anos 80, provavelmente, para poder falar da sua infância, né? Então, assim, não que o texto não seja, tipo, você não vai ficar perdido na leitura, tá? A narrativa é até que linear, mas precisa ter em mente que quando ela faz esse movimento, tá, de ir para o passado e voltar para o presente, é porque está tratando de um fato histórico que ficou lá atrás, de um passado, de uma infância, de uma juventude desse narrador e aí do processo investigativo que está acontecendo agora. Percebe? São três, vamos dizer assim, são três tempos, né? O tempo do Boyquem, que o Manuel Perna compartilha, a infância e a relação com o pai, né, que o narrador tem, e o tempo presente da narrativa, né, conforme a investigação vai se construindo. Outra coisa importante é que esse narrador ele vai apresentar várias semelhanças, aí, vários fatos aí bem próximos ao próprio Boyquem, de identificação. A questão, por exemplo, do relacionamento com o pai, que não é um relacionamento muito tranquilo, é algo que ele compartilha do Boyquem. Essa percepção dos índios, né, um pouquinho mais real e não tão idealizada, é algo que ele compartilha. A convivência difícil com os índios, que o Boyquem deixa registrado em cartas, né, também é algo que o narrador compartilha. Então você vai perceber que faz sentido, né, a investigação levar o narrador a refletir sobre a própria vida, porque ele vai construindo a história do Boyquem e percebendo as suas semelhanças, os seus pontos de identificação com a própria história, tá? E a narrativa vai ser basicamente em torno disso, desse processo investigativo, até que ele vai chegar lá no final sem resposta, tá? Ele pense assim, o fio condutor, né, dessa investigação é o suicídio. Ele quer entender por que o Boyquem se matou. E aí ele vai apresentar as cartas, algumas cartas que ele deixou, ele teria deixado 7 cartas, né? Chega um momento em que o narrador, inclusive, começa a pensar, não é possível, ele deve ter deixado uma 8ª carta com a resposta, né? Mas isso não é encontrado, ele não vai encontrar essa carta, né? Então não dá nem para saber se existiu uma 8ª carta, né? Conforme ele vai pesquisando também, ele vai descobrindo que a motivação para esse suicídio pode ter sido uma traição, mas a gente não sabe também direitinho de quem, porque fica sugerido que ele teria sido traído pelo cunhado. Porém, ele não era casado, ele era casado, ao que tudo indica, ele foi casado só no papel para ele poder entrar no Brasil, tá? Na época, inclusive, nós temos que comentar, né, que a história se passa lá nos anos, a história do Boyquem, né, se passa lá nos anos 30, ditadura Vargas, era Vargas, né, e é um período de bastante controle, mas também de bastante entrada de estudiosos desse campo, da antropologia, da etnologia, né? E aí, para a documentação dele, ele teria mencionado que era casado, mas ele não teria deixado nenhuma carta a mulher nenhuma, essa mulher não aparece, né, em nenhum depoimento, em lugar nenhum, então fica aí meio em suspenso essa questão. Então ele teria sido traído por quem, né? Fica inclusive sugerido que ele pudesse ter um relacionamento ele com o cunhado e ter sido traído, entende? Então assim, são muitos fios soltos. É normal você ficar um pouquinho perdido durante a leitura, mas esses fios eles vão, na medida do possível, eles vão se ligando. Porém, quando você chegar no final, louco para saber o que aconteceu com o Boyquem, porque você percorreu esse processo investigativo junto com o narrador, você não terá uma resposta, tá? O próprio narrador, quando ele termina, ele diz isso, né? Que não, assim como já foi advertido lá no comecinho, né, pelo Manuel Perna, né?
ele tá voltando, ele foi a Nova York atrás, né, de uma pessoa que pudesse ajudá-lo nisso, que quando ele volta, né, enfim, não conseguiu nada palpável, né, ele tá no avião e ele fala, virei para o lado e contrariando a minha natureza, tentei dormir, nem que fosse só para calar os mortos, né, então ele está voltando sem resposta nenhuma, né, pelo menos nada que pudesse ser palpável, tá? Basicamente, a história é essa, sem entrar em muitos detalhes, porque como eu disse, vão aparecer vários documentos, vários nomes, vários fatos biográficos, fica bem complicado, assim, de resumir isso, né? Claro que a leitura vai... A minha intenção é só clarear, né? Dar um norte aí para a leitura de vocês, tá? Então, mantenha em mente essa questão do que é real e o que é ficcional, mantenha em mente que esse título, né, tem a ver com o Manuel Perna, que é um dos narradores. Você vai perceber nitidamente quando um fala, quando o outro fala. Conforme você vai avançando na construção da história, você vai perceber que o texto vai falar sobre família, sobre identidade, sobre orfandade, sobre o choque entre diferenças culturais. Isso tanto na visão do narrador que está investigando, né, quanto em relação à própria vivência do Buell Quinn aqui no Brasil e com os seus familiares. Alguns são mais mencionados do que outros, como é o caso da mãe dele, tá? A questão dos índios, não se esqueça de prestar atenção em como o índio é apresentado, tá? Ele não é idealizado, mas também não é distorcido ao extremo. Lembre-se que se trata de uma visão de alguém que teve uma experiência traumática, tá? Então, assim, é um relacionamento muito complexo aqui que vai ser mostrado para você entre o homem branco e o índio, tá? Bom, eu acho que é isso. É uma leitura bem interessante de fazer, assim, é um livro gostoso de ler, porque você começa a se envolver, né, na investigação. De certa forma, você espera também uma resposta, e aí eu já disse que vai acabar sem uma resposta específica, mas ainda assim é um livro que vale muito a pena ler, mas ele é complexo, viu, gente? A estrutura toda, né? Porque eu tô falando que você se envolve na investigação, você pode ficar com a impressão de que se trata de um romance policial ou alguma coisa investigativa um pouquinho mais leve, e não é, porque são muitos fios soltos, tá? Então, tudo bem se durante a leitura você precisar parar, voltar, reler novamente, buscar alguma outra informação, porque realmente assim, são muitas informações que vão aparecer aqui, tanto sobre a vida do Buell Quinn e morte, quanto sobre o narrador. Tudo bem? Espero que vocês gostem e uma boa leitura. Até a próxima!